Olá, pessoal! Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Essa é a nossa terceira e última aula do mês de outubro. Então, nós vamos agora iniciar as nossas atividades no novo livro, no livro do terceiro bimestre, esse aqui, ó. Tem na capa terceiro bimestre. Então, abram esse livro lá na página 90, na unidade de matemática, em que nós vamos iniciar o capítulo número 9. Neste capítulo, nós vamos estudar sobre números decimais. Nós já estudamos, né, bastante coisa sobre números decimais, mas nós vamos dar continuidade. Vamos agora trabalhar com a adição e subtração dos números decimais. Então vamos lá, peguem o livro de vocês e acompanhem a explicação da professora aí nas páginas para vocês entenderem como que vocês vão desenvolver as atividades propostas aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui na página 90 do capítulo 9, iniciando o capítulo 9 de matemática, nós vamos estudar sobre adição e subtração de números decimais. Acompanhe juntamente com a professora a leitura. Quando precisamos calcular o preço total de dois ou mais produtos, usamos a adição. Podemos, neste caso, adicionar os reais inteiros e os centavos separadamente. Observe o exemplo. Veja aí nas etiquetas amarelas que a caneta custa R$ 2,55 e o apontador custa R$ 3,20. Para calcular o preço total dos dois produtos, o Pedro escreveu o seguinte: ele colocou R$ 2,00 mais 55 centavos e depois R$ 3,00 mais 20 centavos, totalizando a soma de R$ 5,75. Ele somou, então, primeiramente os centavos e depois os reais inteiros. Agora, você vai tentar resolver uma soma, supondo que a caneta custe R$ 2,70 e o apontador R$ 3,60. Você pode calcular, realizar essa soma, assim como o Pedro fez, usando a soma primeiramente dos centavos e depois dos reais inteiros, ou você pode também estar utilizando a soma como de costume, como você usava para calcular outros tipos de número. Agora, vamos ver como a Raquel resolveu o cálculo proposto aí na atividade anterior. Veja que, quando ela fez a soma de R$ 2,70 mais R$ 3,60, ela tomou bastante cuidado para colocar o algoritmo da adição dos números decimais um embaixo do outro. Aqueles que pertenciam aos centavos estão centavos embaixo dos centavos, assim como os que pertencem aos números inteiros estão um embaixo do outro. Ficando assim, a vírgula também embaixo da outra, vírgula embaixo de vírgula. Observe, então, como ela fez para calcular a diferença de preço entre o apontador e a caneta. Quando ela usou a subtração, ela fez da mesma maneira, tomando cuidado para colocar vírgula embaixo de vírgula e assim resolvendo o cálculo da subtração. Agora, para desenvolver o cálculo tanto da adição quanto da subtração de números decimais, pode ser resolvida de forma muito parecida com a adição e subtração de números naturais. Basta ter atenção à posição da vírgula. Então, veja bem, aqui nessa página nós temos um texto informativo sobre como nós devemos realizar esses cálculos de números decimais. Para realizar os algoritmos da adição e da subtração com números decimais, é preciso colocar vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Quando houver centena, também. Então, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e milésimo embaixo de milésimo. Veja que a parte inteira sempre fica junto com a parte inteira, assim como a parte decimal também vai ficar junto com a parte decimal. Agora vocês, lá na página
93, vão realizar calcular atividade de número 4, 5, 6, 7, até a número 9, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje é essa, resolver os exercícios de 4 a 9. Se preciso, façam a leitura novamente dos textos explicativos e sempre lembrando a posição de cada algoritmo e da vírgula, tá bom? Qualquer coisa estamos à disposição, tirem dúvidas com a professora e até a próxima aula.